Pessoal, olha que bacana. Biblioteca do Sesc. Eu recomendo no Sesc mais próximo de você. Pesquisem, muitas cidades do Brasil tem. É incrível a Biblioteca do Sesc do Rio de Janeiro, aqui da Tijuca. Tem muitos livros bacanas. Esse aqui, do meu conterrâneo ilustre, Mário Quintana. 1808 está sendo uma leitura deliciosa. 1822, se Deus quiser, será a próxima. E eu gostaria de apresentar para quem não conhece Mário Quintana, aqui na orelha do livro, um resumo da vida dele. Esse banco na Praça da Alfândega, gente, eu tive a honra de chegar à tarde, eu me emociono até pedir com licença. E ele olhando, sorrindo, segurando uma bengalinha que estaria do lado, conversando. Gente, o que ele mais gostava era que você chegasse e conversasse com ele. Olha só que honra. Isso no início da década de 90, finalzinho da década de 80, ele ficava no Hotel Majestic, ali perto, que hoje se tornou a Casa de Cultura Mário Quintana. Então, assim, quem perdeu a oportunidade com certeza se arrepende. Era um privilégio poder conversar sobre diferentes assuntos. Quem sempre gostou de ler, como eu, né? A gente conversava sobre diferentes autores, então era muito legal. E eu vou começar aqui então uma apresentação, pra vocês terem uma ideia, que livro bacana. Vou ler um pouquinho dele para vocês também. Mário Quintana nasceu em 1906, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, a capital. Terminou seus estudos no Colégio Militar de Porto Alegre, o mesmo que a Victoria Jalovitsky e a Verônica estudaram, minhas sobrinhas, filhas da Tati. E aos 18 anos começou a trabalhar na Livraria do Globo. A partir dos anos de 1930, vive do jornalismo e de traduções. Seus livros se sucedem: A Rua dos Cataventos, de 1940, Canções, de 1946, Sapato Florido, de 1948, O Aprendiz de Feiticeiro, de 1950, O Espelho Mágico, de 1951, consagrando-o entre os grandes nomes da poesia brasileira. Em 1962, sai o volume de suas poesias completas, e em 1966, a antologia de seus poemas, organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Nos anos seguintes, publica livros marcantes como Apontamentos de História Sobrenatural, de 1976, A Vaca e o Hipógrifo, 1977. Em 1980, recebe o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Falece aos 88 anos em 1994. Sua obra é marcada por um terno lirismo, combinando intuição e reflexão, aliando poesia e crônica, buscando o sublime via prosa do mundo. Poesia universal para saber de cor. É muito interessante o que Mário Quintana fez. Eu vou aqui para a outra parte, só com uma mão tá difícil. Eu fiz um suporte para o celular, mas vamos tentar assim, ver se dá. É neste velório sem defunto que o poeta indaga em, abre aspas, o eterno sacrifício, fecha aspas, entre aspas de novo. Como dar vida a uma verdadeira obra de arte, a não ser com a própria vida? Fecha aspas. Sabemos que toda a obra de Quintana é uma comprovação desse elo estreito com a contingência vivida. Não em termos autobiográficos diretos, mas em termos de reflexo poetizado. Octogenário, o poeta não pode nem quer se desvencilhar do seu destino. Publica novos versos dotados da mesma força de sempre. O vazio existencial que vai além de uma simples consciência da velhice intensifica a inquietude. O poeta se sente um não defunto em visita a velório de outro e faz graça com a ansiedade trazida pela iminência da morte. Declara sentir-se como alguém, entre aspas, comendo uma empada de camarão sem camarões, fecha aspas. Mais adiante, em Confissão, diz Quintana: acho-me relativamente feliz, porque nada de exterior me acontece, mas em mim, na minha alma, presinto que vou ter um terremoto. Neste volume,
a que não quis dar tom de testamento, o poeta buscava expressar de maneira quase caleidoscópica o turbilhão de emoções, sentimentos, imagens que assalta como um terremoto silencioso o espírito de qualquer ser humano idoso, atravessando solitário a noite insone em seu quarto. A saúde dos versos mostra que havia ainda muita força naquele corpo-mente, o não defunto. É curioso porque 4 horas da manhã de hoje eu fiz isso, né? Atravessei solitário à noite, insone em meu quarto, fui para a sala, gravei um vídeo lá na varanda e é interessante o conteúdo do vídeo falando sobre a sensação da morte, de enfrentar a morte. Falei do meu saudoso pai, falei da experiência com o querido Osmar Prado e o querido Irandir Santos, que passamos por uma EQM, né, uma experiência quase morte, ao atravessar a Avenida das Américas, retornando para o hotel Barra First. É um vídeo interessante que eu fiz hoje de madrugada, gente. Vai ficar ao lado desse. Publicado quando o poeta já estava com 84 anos de idade, Velório Sem Defunto reúne poemas inéditos, atestando sua eterna juventude. Textos em que os rumos do mundo moderno são criticados ao lado de notáveis poemas que retomam os temas e impulsos básicos do lirismo de Quintana, desta vez munido de um olhar de terceira idade. O poeta, solitário, em seu quarto, atravessa a insônia noite povoada de sonhos, desejos, memórias. Mas não existe autocomplacência, ressentimento ou mágoa. O pressentir do fim, que viria 4 anos depois, enseja ao poeta, ainda e sempre, a celebração da vida. Morre-se de tanto e tão intensamente ter vivido. Que lindo, hein, gente? Poxa, muito bacana. Agora, para quem tem medo de leitura, vem uma grande surpresa. Eu não diria uma grata surpresa, porque quando você aprende a gostar de ler, você lamenta o final da obra. Ó, sumário. Eu vou deixar que vocês pausem aqui para darem uma lida, E aqui também. Como eu estava dizendo, quando você aprende a amar a leitura, você lamenta o final do livro. Quando eu era menino, eu olhava quantas páginas o livro tinha, para ter uma ideia do que seria a minha jornada. Emplastro de Mário Quintana, Fabrício Carpinejar. Velório Sem Defunto é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Mário Quintana, 1906-1994. O maior dos poetas gaúchos. Seu derradeiro testamento, última obra adulta publicada, 1990. Representa um enterro sem cadáver ou suspiro de um defunto ainda vivo, lembrando como morreu. Quintana se fingia de morto para ser sarcástico. É estranho ler a coletânea quando ele não está mais entre nós. Escreveu como se estivesse morto e agora morto parece vivo. Literatura é mesmo prestidigitação. Assim como o personagem de Machado de Assis, o livro apresenta um inventário dos desenganos vindo de voz sábia e calejada, numa conversa franca e inadiável com o leitor. É a destruição da farmacologia do desespero pelas dúvidas fitoterápicas. Mário Quintana, que foi farmacêutico em Alegrete, na juventude, destrói fórmulas de emplastro e receitas de autoajuda destinadas a aliviar a nossa melancólica humanidade. A morte para ele não é triste nem trágica, é um mistério necessário, as coisas sem nome, entre aspas, para respeitar a vida. Sem a morte, a vida não seria valorizada, seria agredida, banalizada, esgotada. Sua teoria, sem consciência existencial, morrer é parcelado. É acreditar naquilo que se viveu para aceitar, devagar,
o que não podemos fazer. O amor une as pontas da infância e da velhice. A forca é a mesma corda de pular. A curiosidade do menino com o fim do dia é a mesma curiosidade do velho diante do final da vida. Nunca se deve tirar o brinquedo de uma criança, tenha ela 8 ou 80 anos. Morrer é apenas continuar fugindo de casa, algo que aprendemos a fazer desde pequenos. Aqui eu vou fazer uso de um peso que meu saudoso sogro mandou fazer. Um pedacinho de chumbo envolto de couro. Olha que interessante, gente. Morrer é apenas continuar fugindo de casa, algo que aprendemos a fazer desde pequenos, quando arrumamos a malinha e caminhamos algumas quadras até a praça e voltamos depois, longe de ganhar a atenção da própria família. Quem não passou por isso? Fugir é não ser notado pelos pais. Poeta é um bicho perturbador da ordem. Não cria dicionário, porém cria gramática. Há toda uma gramática peculiar de imagens de Mário Quintana, que aproximou a clássica poesia brasileira, sonetos e canções, da irreverência inteligente e do humor filosófico. Quintana permitiu a aparição verborrágica de Milor Fernandes, Paulo Leminski, Cacaso. Com sua passagem, o cotidiano finalmente explodiu de transcendência. Ele é capaz de ver o sol mijando ou de encontrar alívio catártico, proseando com a mesinha de pinho, a escrivaninha, é seu confessor. É uma coleção de despropósitos carregados de sentido. Mário Quintana ri e fala sério ao mesmo tempo. Trata-se de uma alma de violoncelo escondida num pandeiro. Admirável humanização que se estende a cada verso, ler o poeta é perdoar os defeitos, é não querer ser melhor do que os outros, mas melhor para si. Anarquista por hábito e estilo, luta contra o tédio da perfeição. Promove os problemas, defende a importância das dificuldades da rotina. Por mais que os amores sejam idealizados, acordar dos traumas é a sua verdadeira paixão. Ele torce as palavras, investiga o avesso, estabelece paradoxos. Não teme enfrentar a irritação cotidiana. Não subestima os desastres familiares. Sua impaciência é honestidade. Tem noção de que viver é fácil, conviver é que complica o jogo. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente disse eu, mas como é difícil. Velório sem defunto é um manifesto pela liberdade da incomodação. Não se incomode, questione, seja chato. Só o chato é independente. É preciso algo que nos preocupe para acabar com a monotonia. Briga com a sogra, duvida de tua vida, de Deus, de tudo. Das próprias coisas que melhores julgas, porque na verdade não há nada mais chato na vida do que um cachorro sem pulgas. O escritor derruba poemas pelo caminho como se segurasse uma jarra de suco excessivamente cheia. Ele transborda escrevendo pouco. Passa a imagem de plenitude com o mínimo. Mata a gula com farelos. Salva o suicida pela unha. Neste volume, elaborou o mais plástico e equilibrado conjunto de sua trajetória, o mais quintaneiro, aquela súmula lírica que une versos soltos, fixos e aforismos. Quintana brinca de brigar e morre somente para ressuscitar e pregar de susto seus amigos. Gente, que lindo, hein? Muito interessante, né? Que escrita rica, não é mesmo? Então vamos entrar agora no livro propriamente dito. Chega de prólogos e surpreendam-se
Quem não gosta de ler, olha o tamanho de cada página, gente. Um simples lugar comum. Todos esses roubos, todos esses assassinatos vêm apenas da fome, que conturba esse nosso terrível mundo atual. Ah, como seria bom se rebentasse uma nova guerra internacional. Que fácil uma vida nova em um novo mundo para os que ficássemos sobrando do lado de cá. Interessante, ele se incluiu fora da guerra. Os discos voadores. E que ingênuos esses autores de FC, tão amados dos jovens, que consideram esses discos voadores que surgem por aí apenas como instrumentos de algum super Hitler qualquer para conquistar o cosmos. Expedições científicas, ou apenas instrumentos de honestas e laboriosas expedições científicas, que descem ao mundo dos homens, os senhores da terra, para estudar a interessantíssima vida dos insetos. Batuque. Dentro da noite sinto-me às vezes pulando ao som do batuque, como se não tivesse nunca quebrado a minha perna esquerda. E tudo vai fantasticamente como nesses desenhos animados, salvo quando me sinto bobamente flutuando no espaço. Ah, mas não há nada mais fantástico do que esta minha simples mesinha de pinho, onde sempre me confesso com divertida emoção. Inquietude. Esse olhar inquisitivo que me dirige às vezes nosso próprio cão, que quer ele saber que eu não sei responder? Sou desse jeito, vivo cercado de interrogações. Dinheiro que eu tenha, como vou gastá-lo? E como fazer para para que não me esqueças? Ou eu não te esqueça? Sinto-me assim, sem motivo algum, como alguém que estivesse comendo uma empada de camarão sem camarões, num velório sem defunto. Lições da infância. Vestido de roxo e todo cheio de esquimoses, tombado sobre um joelho, o medo que me dava Nosso Senhor dos Passos. Aonde que eu ia acender-lhe uma vela? Não sentia piedade alguma, mas apenas medo. Só muito depois é que vim descobrir que ele era o mesmo menino, que na mesma igreja nos sorria ao colo de Nossa Senhora. Briga em família. Ontem, no outro lado da realidade, sonhei que Jesus estava discutindo violentamente com o menino Jesus. Não ouvi nada, porque o mundo do sonho é silencioso. Afinal, é justo que haja outro mundo melhor do que este. Não digo apenas que só Deus deve saber. Ele criou todas as coisas. Mas, felizmente, não sabe o que as coisas poderão fazer. Tu podes negá-lo, dizer o diabo contra ele, e ele te escutará. E sorri infinitamente. Rock. O rock é o desespero, como se eles estivessem não apenas no fim de um século, mas no fim do mundo, e por isso berram em vez de cantar, pulam em vez de dançar, estupram-se em vez de simplesmente se amarem, e fazem de tudo, no seu suicídio coletivo. Que interessante, hein, Alírio Neto e Lívia Dabarian, falando sobre o rock. O que vocês acham dessa poesia de Mário Quintana? A arte de viver. A arte de ver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Achados e perdidos. Eu conduzo minha poesia como um burro sem rabo. Nesta minha Porto Alegre de incríveis subidas e descidas, sou como o diabo e desconfio que os meus melhores poemas terão caído pelo caminho. Mas como saber quais são? Alguém por acaso os pegará do chão e vai ficar... Desculpa a entonação errada, vou corrigir. Alguém por acaso os pegará do chão
e vai ficar pensando que o espantoso achado pertence a ele, unicamente a ele. Noturno, aquela última janela acesa no casaril, sou eu. Gente, eu vou fazer uma pausa, depois eu continuo. Olha que curtinho, ó. Amanhecer. O sol derrama na calçada a sua bela matinal urinada. O espectador. Olhar a televisão sem prestar atenção. Vou ver apenas figuras a moverem-se na tela. E só assim talvez terei alguma compreensão da nossa vida e do sentido dela. É preciso algo que nos preocupe para acabar com a monotonia. Briga com a sogra, duvida de sua vida, de Deus, de tudo. Das próprias coisas que melhores julgas, porque na verdade não há nada mais chato na vida do que um cachorro sem pulgas. Orquestra. A coisa mais solitária do mundo é um solo de flauta. Em compensação, a tua cabeça está cheia de borboletas, estríbulas. Mas eu deixo tombar das minhas mãos o pandeiro de guizos. E na verdade, o que eu tenho é uma alma de violoncelo, grave, profunda, triste. Visitante. Aquele morto voltou para assistir à primeira reunião familiar e retirou-se agradecido, ao ver que seus saudosos parentes estavam falando dos outros, estavam falando em outras coisas. Encontro mágico. Eis que encontro na rua uma das moças mais lindas do mundo. Vestida simplesmente, parecia, no entanto, uma princesa. Um meigo olhar, um sorriso que parecia uma aurora dentro de nós. Não pude mais, e lhe indaguei de súbito. Como é teu nome, minha querida? E ela respondeu-me simplesmente, ausência. Elegia. Essa noite eu sonhei que tinha morrido criança, e os que vieram ver o corpo do pobre menino apenas sentiram um cheiro evanescente de chocolate e de balas de coco, e uma colherinha morta no chão. Romance. Quando ainda menino, briguei, ainda uma vez, para sempre, com Adalgisa. Não fui olhar a saída da missa de domingo, como era costume naqueles ingênuos e queridos tempos, e fui passear pela rua da sua casa, ver a placa da esquina, despertar o costumeiro revoo dos pombos na calçada. Não esqueci nada, nada daquilo, tudo tão cheio da ausência dela. Bom, vou fazer a pausa agora, porque eu preciso desempenhar outras atividades. Depois a gente continua parando aqui em As Tias. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Saúde.